Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026, e nosso querido amigo Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. É ótimo e Tuandeni, Nima. Patrick, deixe-me começar com a nova escalada na guerra no Oriente Médio. O ataque é uma das principais refinarias de petróleo do Irã, a South Pass, ou refinaria de Assaluye. Essa é uma grande escalada. Pelo que você entende desse movimento, parece que Netanyahu não agiu sem coordenar com os Estados Unidos. Relatos dizem que eles estavam em contato com os estadunidenses antes do ataque. Então Washington sabia que isso aconteceria e concordou com a agenda de Netanyahu. Agora eles estão abrindo uma frente onde o Irã tem muita influência. Como vimos, o Irã está atacando alvos na Arábia Saudita e no Catar. Como você vê essa escalada e qual acha que foi o principal motivo para ir tão longe, sabendo quão frágil já é a situação do lado deles? Bem, eu não gostaria de tentar adivinhar o que está acontecendo entre Israel e os Estados Unidos, além de dizer que as pessoas precisam entender que isso foi intencional. Não foi um acidente, foi intencional. Então a questão é, por quê? Parece que o governo Trump está basicamente seguindo Israel, e isso chega ao cerne do debate que vem ocorrendo. Um debate sobre o qual eu e outros temos falado. Há muitas pessoas que dizem não. De forma alguma, Israel está ditando as ações militares dos Estados Unidos. De forma alguma, Israel está ditando as decisões de política externa dos Estados Unidos. Mas eu não acho que seja esse o caso. A preponderância das evidências indica o contrário. Portanto, qualquer pessoa que faça esse argumento nesse momento não está apresentando um argumento sério. Há muitas pessoas que afirmam ser analistas ou especialistas em geopolítica e estão fazendo esse argumento como se não percebessem que estão jogando nas mãos dos israelenses e dos americanos, porque estão fazendo o papel de policial bom e policial mau. Os Estados Unidos e Israel são como uma dupla, e infelizmente, um desses parceiros tem muito mais influência sobre o outro. O parceiro menor, Israel, tem maior influência política sobre Washington. Isso está documentado. Basta olhar para as contribuições de campanha do último ciclo eleitoral. Então a questão é, a sua pergunta, Nima, é por quê? Por que esse nível de escalada? Porque claramente o Irã já havia dito anteriormente que qualquer ataque desse tipo à sua infraestrutura de petróleo e gás significaria uma retaliação imediata contra a infraestrutura energética dos estados do Golfo. Retaliation against the Gulf states' energy infrastructure. So, that's the lifeblood of the Gulf. Então, veja, esse é o sangue vital do Golfo. Essas monarquias não existiriam, não poderiam arcar com toda essa proteção militar dos Estados Unidos se não tivessem petróleo e gás para vender. Quero dizer, é simples assim. Então, o que está acontecendo aqui? É preciso olhar para isso e pensar, será que é uma estratégia de Israel para destruir os países do Golfo? E então, o que quer que surja em meio a convulsões caóticas ou privações seria muito facilmente controlado por Israel, seja por meio de ameaças militares, chantagem ou em conjunto com os Estados Unidos. Portanto, se eles sentem que essas famílias do Golfo, que foram inicialmente instaladas pelos britânicos e depois passaram para a tutela dos Estados Unidos para controlar essas monarquias, parece que talvez o tempo delas tenha chegado ao fim. Talvez o tempo deles tenha acabado. Se eles não estão se mostrando subservientes o suficiente, vassalos o bastante aos desejos dos Estados Unidos. Porque algumas palavras duras foram ditas por alguns líderes do Golfo, especificamente da Arábia Saudita, mas não apenas da Arábia Saudita, praticamente condenando e criticando fortemente os Estados Unidos por iniciarem esta guerra contra o Irã. Os estados do Golfo sabiam o que poderia acontecer. Washington sabia o que poderia acontecer. Mas talvez tenham achado que os iranianos estavam blefando. Ou será que é o caso de Israel querer destruir esses países do Golfo, enfraquecê-los e, em última instância, dominá-los? Porque todos eles, em sua maioria, se retiraram dos acordos de Abraão.
Okay? Saudi being the lead actor. Certo, a Arábia Saudita sendo o principal ator nisso. Israel já atacou o Catar militarmente há apenas alguns meses, então isso é uma grande mudança. Israel realmente não respeita ou não precisa dessas famílias do Golfo no poder. Eles prefeririam muito mais colocar um fantoche dos Estados Unidos ou de Israel no comando ou deixar o país em pedaços e depois entrar quando a poeira baixar. Então, podem fazer um acordo com essas monarquias do Golfo de que, se não estiverem alinhadas com os acordos de Abraão, se não forem apoiar um genocídio da população palestina nativa, então estão fora. Estão acabadas. E estão fazendo o Irã potencialmente fazer o trabalho sujo por eles, talvez. Talvez essa não seja a intenção do Irã. Mas o resultado final será o enfraquecimento dos estados monárquicos no Golfo Pérsico. Agora, para onde isso vai acabar indo, Nima, é impossível prever neste momento. Mas essa é a única explicação que consigo encontrar aqui, porque isso foi intencional. Não foi simplesmente que eles erraram o alvo ou se excederam um pouco. Isso é uma estratégia de Israel. Eles sabem o que vem depois disso. E o Irã tem pouquíssima escolha. Quero dizer, a única opção que o Irã tem neste momento, além de retaliar na mesma medida, seria recorrer aos estados do Golfo, como o Catar, e dizer, bem, se vocês vão permitir que os americanos e os israelenses destruam nosso GNL, nosso gás natural, então vocês terão que nos fornecer gás natural, e farão isso de graça. Caso contrário, vamos destruir o seu país, o seu suprimento. Eles basicamente teriam que extorquir petróleo e gás dos estados do Golfo para manter o Irã funcionando. Caso contrário, você sabe, haverá uma retaliação em espécie, que é o que estamos vendo agora, acredito. É isso que estamos vendo hoje. Então, quero dizer, essa é a melhor explicação que posso dar. Há um plano maior aqui, e esse plano maior, possivelmente, é sacrificar algumas dessas famílias monarcas do Golfo. Os Estados Unidos e Israel, se realmente se importassem com eles, não teriam começado esta guerra. Simples assim. Então, quero dizer, precisamos começar a ampliar nossa visão sobre isso e pensar fora da caixa, porque certamente você sabe, o projeto da Grande Israel não vai existir com os teimosos Estados Árabes do Golfo. Simples assim. Agora, se esse plano vai se concretizar ou não, se isso vai funcionar para Israel e os Estados Unidos, é outra questão. Mas estamos vendo um movimento intencional projetado para fazer o Irã revidar contra as instalações de petróleo e gás do Golfo. Não é como se Trump se importasse com a economia global. Na verdade, para os Estados Unidos, e é aí que está a vantagem americana, os beneficiários disso serão as empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos. Elas vão dominar. A Rússia também será beneficiada, mas acho que isso é uma questão secundária. Mas antes de tudo, será os Estados Unidos. Então, se você olhar por esse ponto de vista, há uma continuação da operação liderada pelos Estados Unidos para destruir o gasoduto Nord Stream, o que criou uma dependência na Europa de GNL, gás natural liquefeito americano, vendido a preços abusivos e extorsivos no mercado do norte europeu. Agora, o mercado do sul da Europa está cortado do fornecimento de GNL do Catar. E os Estados Unidos acreditam que podem simplesmente aumentar a produção e o preço, e aumentar o preço de novo. Talvez Trump ache que vai pagar a dívida nacional de 40 trilhões de dólares dessa forma, basicamente sugando a vida do resto do planeta e viciando todo mundo em petróleo e gás americanos superfaturados. Quero dizer, eles podem achar que conseguem compartilhar temporariamente o mercado com os Estados Unidos e depois privar a China, a Coreia do Sul e o Japão. Talvez disciplinar um pouco o Oriente Médio, talvez fazê-los comprar petróleo e gás dos Estados Unidos a preços extorsivos. Então, desse ponto de vista, Nima, é assim que isso parece. Podemos olhar do ponto de vista israelense, remodelar o Oriente Médio em estados clientes subservientes e obedientes, e assim, o benefício para os ETSM sementar a demanda por petróleo e gás americanos a preços substancialmente mais altos. É assim que me parece, Nima.
Esse é o meu melhor palpite fundamentado. That's what it looks like to me, Nima. That's my best educated guess. Acho que isso faz sentido. Porque você se lembra de quando Donald Trump foi ao Oriente Médio e os israelenses estavam com tanto medo de quanto poder de barganha aqueles estados árabes teriam sobre ele, porque estavam subornando Trump de todos os lados. É por isso que achavam que aqueles caras estavam ganhando tanto poder em Washington. Você se lembra da cooperação militar com o Catar? Em Israel, eles eram totalmente contra isso. E agora, a guerra está fazendo tudo por eles. O problema é, Patrick, que não parece que os Estados Unidos veem esses países como nações soberanas. Eles os veem como algum tipo de território, com alguns ricos por lá. E isso vai influenciar a liderança? Ou eles vão continuar na mesma posição de antes, como estão agora, e permanecer com o mesmo tipo de mentalidade? Há duas maneiras de encarar isso. É uma questão muito importante, e você pode ouvi-la com frequência. Certo, essa é a natureza dos estados do Golfo, sua capacidade de governar em seus respectivos territórios, e depois qual é exatamente a relação deles com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Uma forma de ver isso é que os Estados Unidos fornecem proteção militar para manter essas famílias no poder. Enquanto os Estados-Unidos mantiverem essas famílias no poder, elas podem controlar esses estados. Elas também podem aproveitar a receita do petróleo por meio do sistema do petrodólar, petróleo comprado e vendido em dólares americanos. E o quid pro quo, desde o início da década de 1970, tem sido que esses estados árabes reinvestiriam os dólares comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos, a dívida americana, basicamente para impulsionar Wall Street. Certo. Veja bem, existem instituições inteiras que foram construídas com base nesse petrodólar. O Citibank é um bom exemplo, uma potência de Wall Street que basicamente foi inflada e fortalecida pelos petrodólares árabes. Instituições importantes como essa exercem, de fato, muito controle sobre as políticas do governo dos Estados Unidos, e o Citibank escolheu a dedo o gabinete de Obama em 2008. Isso mostra como essa relação circular funciona. Então, essa é uma forma de enxergar a questão. E com esse dinheiro, eles também compram armas dos Estados Unidos, jatos dos Estados Unidos, sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos, todo tipo de coisa americana. E os Estados Unidos fingem oferecer proteção para esses estados do Golfo. Então, esse é um ponto. Mas para mim, como o petrodólar ainda ajuda a sustentar a moeda de reserva mundial dos Estados Unidos, o país ainda precisa dele. Porém, em termos de vendas diretas de petróleo do Golfo para os Estados Unidos, isso vem diminuindo cada vez mais ao longo dos anos. E sabe, embora a Europa ainda compre uma quantidade considerável deles, especialmente em termos de GNL do Catar, quando se trata de vendas diretas de petróleo, já não é mais como antes. O Extremo Oriente é o principal beneficiário dos suprimentos do Golfo Pérsico, e o Irã também faz parte dessa equação. Mas a relação real agora é que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Catar e os outros estados do Golfo, como o Bahrein, gastam o seu dinheiro. Eles estão apenas acostumados a gastar dinheiro com equipamentos militares dos Estados Unidos, e isso os faz parecer durões. Também lhes garante muito favor por parte dos Estados Unidos, politicamente da indústria de defesa e do setor bancário e financeiro. Isso os insere no jogo ocidental de forma significativa. Mas, na verdade, não oferece nenhuma proteção real para eles. É um esquema de proteção, e os Estados estão basicamente extorquindo esses monarcas árabes hereditários e privilegiados. Eles os usam, estão tirando o máximo de dinheiro possível deles para comprar o mais novo F-35, o tanque mais recente, os sistemas de defesa mais modernos, ou sabe, baterias de mísseis Patriot ou o que for. Patriot missile batteries or whatever. They know that they're a soft touch.
Eles sabem que são um alvo fácil. E também sabem que a estratégia dos Estados Unidos tem sido manter uma postura agressiva em relação ao Irã há anos. Então eles usam a própria postura agressiva do Irã em relação a Israel e aos Estados Unidos a seu favor. Dizem aos países árabes: vejam, o Irã é uma ameaça. O Irã é uma ameaça. Vocês precisam se armar. Nós vamos fornecer isso a vocês. Mas você não pode nem disparar uma arma comprada dos Estados Unidos sem a aprovação deles. Você não pode realizar missões aéreas, não pode ativar suas baterias de mísseis Patriot, não pode fazer nada. Tudo depende de equipes técnicas americanas, soldados americanos, pessoal americano, manutenção americana. Tudo é americano. Você não tem nenhuma independência militar se comprar dos Estados Unidos. Nada. Vocês são basicamente uma franquia terceirizada do Pentágono. Então, politicamente, não tem independência alguma. Eles ficaram presos nessa armadilha porque a liderança foi muito míope, muito corrupta e nada inteligente. E só para te provar isso, Nima, o auge disso aconteceu durante o segundo mandato de Barack Obama. Barack Obama e um jovem MBS, Mohammed bin Salman, que provavelmente tinha apenas 32 ou 33 anos em 2015, convenceram a Arábia Saudita, acho que enquanto ele era ministro da Defesa, não me lembro exatamente do cargo dele na época, a atacar o Iêmen e lançar uma guerra em grande escala contra o país vizinho. Claro, nós sabemos o motivo disso. Na verdade, foi uma operação dos Estados Unidos e de Israel, usando os Emirados Árabes Unidos e fazendo com que eles pagassem por grande parte disso para dividir o Iêmen, não apenas por causa do petróleo no sul, mas também para isolar o Ansar Allah, o movimento Houthi, e retomar o controle do Estreito de Bab al-Mandab e de todo o Golfo de Aden. Portanto, foi uma manobra geopolítica. Mas o que isso mostrou foi que eles queriam que a Arábia Saudita liderasse essa guerra. Eram todos aviões dos Estados Unidos. Tudo era americano. Há até relatos de que estavam realizando as missões, mas com bandeiras sauditas nos jatos americanos. E eles envolveram outros países nisso. Esse foi o auge desse arranjo. E isso continuou por 8, 9 anos. Começou em março de 2015 e realmente não terminou até por volta de 2023. Depois começou a ser encerrado, mas ainda está acontecendo. Isso mostra que esses países não têm nenhuma independência, nenhuma soberania. Todas essas famílias reais servem à vontade dos Estados Unidos e, em última instância, de Israel. Porque se Israel quiser eliminar qualquer uma delas, elas desaparecem em 48 horas, estão fora. E qualquer uma delas, Israel pode fazer isso pelos Estados Unidos, ou os Estados Unidos poderiam fazê-lo. Mas os Estados Unidos não querem ser vistos fazendo isso publicamente, então deixam que Israel cuide de parte do trabalho sujo por lá. Então talvez seja isso que está acontecendo aqui. Toda essa fachada está desmoronando. Essa fachada agora está claro. Os Estados Unidos, por causa do que Israel e os Estados Unidos fizeram, atraíram fogo para todos esses países do Golfo. Esses tolos, serei gentil, tolos monarcas do Golfo, estavam pagando bilhões de dólares em proteção aos Estados Unidos. E veja o que isso lhes trouxe. Nenhuma proteção. Eles não conseguiram proteger o Catar de Israel. E agora estão atraindo fogo. Toda a fachada desse relacionamento falso é predatória. Os Estados Unidos exploram essas famílias hereditárias do Golfo, ingênuas, mimadas e excessivamente privilegiadas. Usam o Irã para ameaçá-las, criando um pretexto para que comprem mais armas. Eles lucram com o mercado de ações. Recebem seus petrodólares em Nova York. Quero dizer, é uma grande farsa. Os Estados Unidos vêm mantendo essa farsa com os árabes do Golfo há muito tempo, na verdade, desde o início dos anos 70, e só tem piorado cada vez mais. Eles continuam insistindo. Agora olhe para isso. Tá uma bagunça. E há pessoas nos Estados Unidos e no Golfo pensando, bem, vamos simplesmente zerar tudo agora. Quero dizer, ou em Israel, nos Estados Unidos, vamos simplesmente zerar tudo agora. Vamos colocar novos governos, encontrar outros membros da realeza. Haverá um golpe palaciano. Espere, espere. E eles vão assumir o poder.
E esses se tornarão colônias de Israel e dos Estados Unidos. É para lá que estão indo. And the US. That's where they're heading. There's no way they'll allow Não há chance de eles permitirem que um movimento nacionalista árabe chegue ao poder em qualquer um desses países, nem mesmo no Bahrein. Mas isso provavelmente não vai acontecer de qualquer forma, porque eles podem ser esmagados imediatamente. Qualquer tipo de movimento político pode ser esmagado. Israel vai assassinar cada um deles, como está tentando fazer com os iranianos agora. Então, sabe, desculpe pintar um quadro tão sombrio aqui, mas estamos diante de possíveis mudanças de paradigma, grandes convulsões no Golfo, como resultado do que estamos vendo aqui. Não consigo imaginar que as coisas voltem a ser como eram antes. Simplesmente não consigo. Patrick, o Estreito de Hormuz continua sendo um dos maiores desafios que o governo Trump e os israelenses enfrentam nesta guerra contra o Irã. Donald Trump está fazendo tudo o que pode para pressionar, para de alguma forma forçar os europeus a entrarem no conflito. Isso não significa que os europeus não façam parte da guerra. Eles fazem, na frente defensiva. Eles estão defendendo, estão fazendo tudo pelos Estados Unidos e por Israel neste momento, mas não querem partir para a ofensiva, especialmente quando se trata do Estreito de Hormuz. Porque eu acho que um dos motivos é o que você acabou de mencionar sobre o caso do gasoduto Nord Stream. Eles sabotaram o gasoduto Nord Stream. E se não for o Oriente Médio? Se eles iniciarem uma guerra no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, o que eles sabem que não é viável, essa não é uma opção real para eles, porque ninguém conseguiria abrir o Estreito de Hormuz. Acho que o cálculo deles é o seguinte: qual é a sua compreensão sobre a movimentação dos europeus, a reação deles ao que Donald Trump está pedindo? Bem, ele não está realmente conseguindo muita adesão por parte dos europeus. Não de verdade. Em termos de envolvimento, sabe? Itália, Reino Unido, França, todos eles têm tropas destacadas e vinculadas a várias bases dos Estados Unidos o tempo todo. E isso acontece porque esses países europeus precisam estar envolvidos em tudo para manter a prontidão operacional, certo? Então eles sempre vão estar colados, mesmo que num papel menor. Mas isso meio que justifica o complexo militar e industrial interno desses respectivos países europeus, que também são membros da OTAN. Então, é apenas parte do envolvimento deles. Os britânicos sempre têm que estar envolvidos em cada incursão, golpe ou guerra. Eles precisam estar lá ao lado dos Estados Unidos, porque caso contrário, suas forças não ganharão experiência. E isso vai prejudicar a capacidade deles de conseguir orçamentos militares no ano seguinte. Então isso é apenas um jogo que está sendo jogado constantemente. Mas, em termos de convencê-los a ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, por quê? Por que Donald Trump pediria isso se os Estados Unidos têm o exército mais poderoso do mundo? Se eles estão vencendo, se destruíram a marinha iraniana, se destruíram a força aérea deles e destruíram todos os mísseis, ou metade dos mísseis, ou seja lá o que Trump esteja afirmando naquela tarde ou naquele café da manhã, seja qual for o caso, por que precisariam da ajuda dos europeus? Por que não simplesmente ligar para Israel e pedir que eles venham? Israel tem uma marinha, eles têm navios, podem fazer isso. Por que não? Eles são o maior amigo e aliado. Porque os Estados Unidos fizeram isso de forma muito cínica. Trump quer envolver os europeus para criar um alvo e assim dissipar a tensão. Além disso, se forem apenas os Estados Unidos e Israel, isso se torna um grande e óbvio alvo, o que só vai motivar ainda mais os iranianos e agravar a situação. Então, eles querem trazer os europeus com essa ideia de que o Irã poderia hesitar em atacar um navio europeu por medo de atrair uma potência europeia para uma aliança com os Estados Unidos e Israel. Mas é exatamente isso que Trump quer fazer. To ally with the US and Israel, but that's exactly what Trump wants to do. He wants to use the Europeans as shields.
Ele quer usar os europeus como escudos, certo? E alguns países europeus são espertos o bastante para perceber isso. Outros não são tão inteligentes. Mas todos eles têm um problema. São completamente subservientes e vassalizados a Washington. E é muito difícil para eles saírem desse papel. Então, o que Trump vai fazer é oferecer a eles. Ele está sempre tentando usar cada situação para obter vantagem em alguma transação que se conecta a outra situação separada. No caso dos europeus, essas situações separadas seriam como fichas de barganha. A Ucrânia, por exemplo, ou algum tipo de acordo da OTAN. Ele já criticou a OTAN e culpou os países europeus. Ele disse a eles na coletiva de imprensa desta semana: "Bem, eu não entendo por que os países europeus não querem ajudar. Quero dizer, nós não precisávamos vir e ajudar na Ucrânia, mas viemos." Na verdade, os Estados Unidos iniciaram a guerra na Ucrânia. Eles lançaram um golpe e uma guerra civil sob o governo Obama em 2014. E o próprio Donald Trump inundou a Ucrânia com armas e ajuda letal durante seu primeiro mandato. Ele também sabotou o processo de paz de Minsk durante esse período. Seu governo fez isso. Então a guerra não teria acontecido se Trump não tivesse feito essas coisas. E Obama também. Portanto, os Estados Unidos como um todo, os Estados Unidos, são responsáveis pela guerra na Ucrânia, 100%. Eles a lideraram. 100%. They've led it, they've driven it, they created it. Eles provocaram isso. Eles criaram isso. Eles arrastaram os europeus para dentro disso, para criar uma guerra por procuração, para criar uma ameaça à Europa, de modo que os europeus fossem tão motivados a se defender. Tudo isso é manipulação dos Estados Unidos, certo? Então, o Trump tentar jogar essa carta, de certa forma, isso é bom, porque talvez desperte alguns desses europeus e esses tipos de burocratas e tecnocratas que estão completamente perdidos e se afogando na própria propaganda. Mas o que o Trump também pode fazer é talvez usar isso como alavanca para conseguir algum tipo de, você sabe, acordo sobre a Groenlândia, com a Dinamarca, por exemplo, ou ser menos agressivo com a Groenlândia, vai saber. Mas esta Casa Branca tentará qualquer coisa. But this White House will try anything. They'll try anything. It's a gaggle. Eles tentarão qualquer coisa. É um bando de degenerados absolutos, verdadeiros criminosos de colarinho branco, que agora se veem como gangsters internacionais, sem qualquer respeito pela lei dos Estados Unidos, pela Constituição dos Estados Unidos, pelo direito internacional, por qualquer tratado ou convenção, pela Carta das Nações Unidas. Nada. Nada. Eles destruíram tudo. Zombam disso, ridicularizam e desprezam qualquer um que tente levantar um argumento humanitário, de direitos humanos ou moral. Eles não se importam. Este agora é um estado fora da lei. É uma potência hegemônica descontrolada. Já não é mais uma superpotência. Para ser uma superpotência, é preciso ter a cooperação de parceiros. Você precisa liderar por meio das instituições, da cooperação e da confiança. E Donald Trump herdou isso. Mas Joe Biden causou um enorme dano a isso, aliás. Ainda assim, Donald Trump herdou uma superpotência. O que Donald Trump vai deixar depois de 4 anos não é uma superpotência. É um hegemon fora de controle. E isso é um império em acentuado declínio. É isso que Trump terá deixado. Se ele conseguir completar 4 anos, e nesse ritmo, acho que talvez não consiga. Algumas pessoas nos Estados Unidos terão que apelar para o seu melhor senso moral e invocar a 65ª emenda, por ele não estar mentalmente apto a ser presidente. Quero dizer, o que estamos testemunhando agora, e o que está sendo dito e feito, é inacreditável. Está causando danos irreparáveis ao futuro dos Estados Unidos e está arriscando uma terceira guerra mundial em grande escala. Porque há outras potências no mundo observando isso e dizendo que, na verdade, os Estados Unidos, junto com Israel como seu parceiro, tornaram-se agora uma ameaça existencial para o mundo em uma escala que nunca vimos antes. Se pensarmos no Japão e na Alemanha, bem, mais o Japão no Teatro do Pacífico, em termos de seu poder imperial expansionista, seus planos e estratégias e assim por diante. Quero dizer, foi algo significativo. Mas no caso da Alemanha, foi relativamente localizado, além da Europa Oriental e da frente russa,
e um pouco no norte da África. Os Estados Unidos estão projetando isso continuamente ao redor do globo. Eles estão falando sobre grandes conflagrações em 3 ou 4 frentes que querem administrar simultaneamente, com a ajuda, é claro, de Israel. E Israel tem suas próprias ambições de dominar o Oriente Médio com o projeto da Grande Israel. Talvez para fazer isso, precisem enfraquecer um pouco os Estados Unidos. E isso, na verdade, já está acontecendo agora. Há diferentes maneiras de olharmos para isso, Nima. Mas sabe, como o Irã se encaixa nessa equação? Se resume realmente a uma guerra de atrito, resiliência e a possibilidade de dissuasão, caso os Estados Unidos e Israel tenham esgotado seus estoques de interceptores e munições militares o suficiente para que isso possa levar a algum tipo de cessar-fogo, ou pausa, ou algum tipo de armistício em tudo isso. É basicamente tudo o que podemos dizer neste momento, eu acho, Patrick. Quando se trata do Estreito de Hormuz, recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu uma entrevista à Al Jazeera. Ele disse que estão definindo o mecanismo do Estreito de Hormuz. Sabe, estão tentando garantir que a situação não volte a ser como era antes. Parece que o Irã está considerando seriamente como administrar o Estreito de Hormuz. E veja, há um artigo no Financial Times que argumenta que as ações do Irã no Estreito de Hormuz mostram a realidade da guerra econômica multipolar. Por décadas, os Estados Unidos dominaram o uso de sanções e empregaram a pressão financeira como uma arma estratégica. Agora, outras potências como Índia, Irã e China estão utilizando ferramentas semelhantes em respostas escaladas. É exatamente isso que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Não sei se eles estavam planejando isso, mas os Estados Unidos os forçaram a adotar essa nova posição. Como você vê a gestão do Estreito de Hormuz pelos iranianos com o passar do tempo, seja após esta guerra ou durante ela? Bem, isso tudo depende, Nima. Você sabe, antes de tudo, da capacidade de produção dos estados do Golfo e do Irã em petróleo e gás. Qual será essa capacidade de produção? Porque, como está, os Estados Unidos e Israel podem reduzir a capacidade de produção iraniana a quase zero, se quiserem. Agora, isso não quer dizer que o Irã não conseguiria obter suprimentos de outras fontes. Certamente pode, e também pode fazer algum suprimento doméstico. Mas, em termos de capacidade de exportação, isso poderia ser gravemente prejudicado. E é por isso que o Irã também quis seguir uma estratégia de energia nuclear civil, porque sabia que seus recursos e sua capacidade de produção na indústria petrolífera poderiam ser alvo, seja por meio de sanções ou de outros métodos, como estamos vendo agora. É por isso que eles queriam uma carteira diversificada em termos de energia. E isso faz todo sentido. É por isso que os Estados Unidos estão mirando o programa nuclear civil deles. Não é por causa de armas, é porque isso oferece uma alternativa em caso de crise. Isso permitiria que eles abastecessem cidades, suas indústrias e assim por diante. É também por isso que os Estados Unidos, de forma estratégica, foram atrás da energia nuclear da Alemanha e convenceram o país, ao cooptar e infiltrar o chamado Movimento Verde, o Partido Verde, a desativar sua frota nuclear. Muito esperto. E então destruíram o gasoduto Nord Stream, cortando o fornecimento de gás. Então isso deixou a Alemanha sem nada, deixou a Alemanha com carvão. E agora a Alemanha tem que pagar uma espécie de taxa de indulgência de carbono por ligar qualquer uma de suas usinas a carvão. Eles estão pagando isso. Também estão pagando um extra, o que chamam de imposto do tio Sam, por trazer o GNL caro dos Estados Unidos através do Atlântico. Então os Estados levaram a Alemanha à falência, derrubaram o país, derrubaram a economia e a tornaram dependente da energia americana. E eles não têm energia nuclear. Quero dizer, os alemães são simplesmente estúpidos. Esse é o movimento mais idiota de sucessivos governos alemães,
talvez na história moderna, simplesmente sem nenhuma consideração pela própria soberania. Você não pode ser soberano a menos que sua energia seja independente. Se você é dependente de energia, mais de 50% da sua energia, você não é realmente soberano. É preciso fazer muitas negociações e trocas para manter alguma independência, mas no fim das contas, você será dependente. Portanto, será necessário manter boas relações diplomáticas com seus vizinhos, e se não conseguir fazer isso, estará em apuros. Então, o futuro da região, se os árabes não estiverem produzindo, o que será do Estreito de Hormuz nesse ponto? O Golfo Pérsico se torna algo morto em contrassenso nos últimos 50 anos. Precisamos analisar essa situação. Agora observe o oleoduto do leste-oeste da Arábia Saudita a Al-Sambu, no Mar Vermelho, o Petroline. Eles estão vendo isso como uma possível válvula de escape para a situação, mas isso não vai fornecer 8 milhões de barris de petróleo por dia. E esse é o déficit estimado do Golfo Pérsico neste momento, 8 milhões por dia no fornecimento global. É por isso que a Agência Internacional de Energia anunciou essa grande liberação de 400 milhões de barris das reservas de petróleo. Isso equivale basicamente a um mês e meio. Um mês e meio não é nada. Não é uma solução para nada, é um ato de desespero. E o máximo que a Arábia Saudita pode enviar para o Mar Vermelho agora é limitado pela capacidade daquele oleoduto e pelo processamento no porto. Estamos falando de 1,5 a 1,7 milhão de barris por dia, no máximo. Essa é a capacidade atual dessas instalações. Eles teriam que fazer grandes melhorias nesse sistema para chegar talvez a 4 ou 5 milhões de barris por dia. E provavelmente já estão trabalhando nisso agora. Mas adivinha, esse mesmo porto na Arábia Saudita, na costa do Mar Vermelho, já foi atacado pelos Ansar Allah, os Houthis, antes. Está completamente ao alcance dos iemenitas. Então esse é mais um front da guerra que pode ter se aberto aqui. Como eles podem lidar com todos esses fronts? Isso é um desastre. Quer dizer, até que os árabes do Golfo realmente tomem uma atitude e passem a perceber e priorizar a própria existência, o bem-estar da região, o futuro do seu povo, e não suas contas bancárias em Nova York ou quaisquer acordos que tenham por trás com os israelenses, com a IA e todo o resto, a situação deles será terminal. É terminal. Os Estados Unidos estão muito dispostos a tirá-los do jogo. Eles provavelmente acreditam que podem sobreviver por um tempo e que vão ganhar muito dinheiro com petróleo e gás na América. Mas os Estados Unidos vão levar o resto do mundo à falência por meio da inflação, apertando a oferta e usando a alavancagem. Imagine o que Trump faria se o Golfo ficasse fora de operação. Que tipo de, extorsão você acha que veríamos dos Estados Unidos? Veja o que estão fazendo com Cuba. Eles nem permitem que o México ou a Venezuela forneçam combustível para Cuba. Então ele está deixando o país passar fome. Fome? Sem problema. Morte em massa? Sem problema. Estamos fazendo isso porque estamos lutando contra os comunistas. Quero dizer, o nível em que os Estados Unidos estão agora, este é o ponto mais baixo que o país atingiu em toda a sua história. Mais baixo que o Vietnã, porque pelo menos no Vietnã eles tinham a desculpa falsa de que estavam combatendo o comunismo. Sabe, pelo menos eles tinham essa desculpa ideológica dentro do contexto da Guerra Fria. E de certa forma, isso podia ser visto como algo um tanto legítimo, porque se tratava de uma corrida armamentista nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então havia essa ameaça existencial pairando ao fundo, por assim dizer. Quero dizer, eles meio que usavam isso como uma espécie de justificativa. O que eles têm agora? Qual é a ameaça que os Estados Unidos estão enfrentando? A ameaça é que eles não vão conseguir dominar tudo daqui para frente, que talvez tenham que compartilhar a vanguarda da civilização com a China. Essa é a grande ameaça aos Estados Unidos. Isso não dá para vender.
Uma guerra fria, sim, dava para vender. You can't sell that. You could sell a Cold War. You could sell communism. You could sell to Você your podia vender o people, you probably sell comunismo, to the world. podia vendê-lo para o seu próprio povo e provavelmente podia vendê-lo para o mundo, metade do mundo naquela época. Agora eles não têm nada para vender além de intimidação, extorsão, esquemas de proteção, medo, sabe, ameaças abertas de aniquilação, ameaças de limpeza étnica, guerra de cerco. É isso que os Estados Unidos estão vendendo agora. E Israel vem vendendo isso há 75 anos aos palestinos e à região. Veja o que Israel está fazendo com o Líbano. Estão destruindo quarteirões inteiros em uma cidade metropolitana de destaque na Ásia Ocidental, Beirute. Você vê alguém na Europa reagindo a isso? Vê alguém se levantando no Congresso? Não, todos apoiam. Estamos vivendo uma era de brutalidade agora. We are in an age of brutality right now. This is an age of savagery right now. And it's Esta é uma era de selvageria. E não é porque os Estados Unidos sejam selvagens, ou porque Israel seja brutal e bárbaro. O motivo disso estar acontecendo é que nenhum país se levanta para se opor a isso, nem mesmo retoricamente, nem mesmo diplomaticamente. A Rússia e a China talvez tenham algo a dizer sobre o assunto, mas é insignificante. No momento, é o Irã contra o mundo, com alguma assistência dos chineses e dos russos. Em termos de inteligência, talvez alguma coordenação militar, alguma cooperação. Mas além disso, é o Irã contra o mundo agora. Quero dizer, o que você acha que será o resultado lógico disso? Não vai ser bom para o Golfo, posso te garantir. It's not going to be good for the Gulf, I can tell you right now. Yeah, I think, Patrick, comparing Acho, Patrick, que comparar o Golfo Pérsico com o que vem acontecendo na Ucrânia, e basicamente os problemas que surgem da Ucrânia para os europeus, bem, os europeus vêm sofrendo há 4 anos com esse conflito por causa do que aconteceu entre, por exemplo, a Alemanha e a Rússia, o sabotamento do gasoduto Nord Stream e esse tipo de animosidade, esse ódio sem sentido em relação à Rússia. Mas o problema quando se trata do Oriente Médio é mais profundo do que isso. A Europa tem muitos problemas com energia, mas no Golfo Pérsico o problema é tudo. Eles não têm comida, não têm água. Se essa escalada continuar, se essas escaladas continuarem e começarem a atingir usinas de dessalinização, a produção de petróleo, tudo, o Estado vai desaparecer. oil production being hit and everything, the state gonna disappear. There's no way back. There's no way back, because if Não há caminho de volta. Não há caminho de volta, porque se as usinas de dessalinização forem atingidas, obviamente não poderão sustentar a vida. Provavelmente haverá migração em massa, provavelmente para a Europa. E eles têm dinheiro, aliás. Ainda têm dinheiro. Então esse dinheiro pode comprar uma passagem para a Europa e as propriedades mais caras em Paris, Londres, Madrid, Barcelona, Roma e por aí vai. Alpes suíços, França, Alemanha, o que for, até mesmo os Estados Unidos. Então essas pessoas irão embora e a mão de obra escrava que empregaram do Sri Lanka, Bangladesh, Índia, Filipinas, voltará para casa. Voltará para casa. Ou seja, a região se tornará apenas uma sombra do que já foi. Mas veja, por que todos esses países e esses estados do Golfo existem? Eles são basicamente países anexados a bases dos SNIs. they're countries attached to U.S. bases. So the U.S. and Israel will just move in. Então os Estados Unidos e Israel simplesmente vão entrar. Eles vão entrar, consertar as usinas de dessalinização e reconstruí-las para si mesmos. Esse é o plano deles. Essa é a ideia deles. Se não puderem tê-las, vão destruí-las e depois tomá-las. Mas o Irã está no caminho, porque isso não funciona para a arquitetura de segurança regional do Irã. Venho dizendo isso há anos, e os iranianos também, aliás, que o Golfo, o Oriente Médio, precisa de uma nova arquitetura de segurança. Ela precisa ser criada pelo Oriente Médio, não pelos Estados Unidos, não pela Europa, pelo Oriente Médio. Precisa de uma arquitetura de segurança liderada pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental, que não dependa dos Estados Unidos, nem de nenhum país estrangeiro desse tipo, nem mesmo da Rússia, nem mesmo da China. Not even Russia, not even China. It's for the region, and they manage it themselves. And it's É para a região, e eles mesmos administram isso, para seu próprio benefício. É isso que precisa acontecer. Mas, obviamente, os Estados Unidos podem aceitar isso, e Israel pode aceitar isso,
desde que o Irã não faça parte dessa arquitetura de segurança. Então temos aqui um problema fundamental e grave. Estou te dizendo, você está vendo uma guerra total e completa neste momento. E o que Israel fez, em termos de atacar o campo de gás de South Pars? Péssima notícia para o Catar. Péssima notícia. Eles estão muito preocupados agora. O Catar está em pânico. Você vai começar a ver uma fuga de capitais desses países como nunca se viu antes, especialmente no próximo mês, na primavera. Você vai ver uma fuga de corporações americanas e empresas ocidentais. Isso já começou em Dubai. Da mesma forma, os estados do Golfo vão retirar seus investimentos diretos estrangeiros dos países e empresas ocidentais. Ou então vão simplesmente arrumar as malas, sair e ir para paraísos fiscais. E sabe, literalmente vão sugar a liquidez e os ativos dessas regiões. Eles vão realocar esse capital em outro lugar. Talvez na China, quem sabe, talvez nos Estados Unidos. Talvez o Trump receba uma parte disso. Isso é uma guerra total. O que Israel fez ao matar Ali, ou o chefe de segurança, Larijani, e depois anunciar Nim al-Khorshid, e também matar um dos chefes da inteligência iraniana, eles disseram depois disso que agora vão mirar em todos os oficiais iranianos. Ou seja, vão considerar todo político, todo funcionário do governo como terrorista e vão caçá-los. Eles disseram isso hoje. Nossa política é caçá-los. Eles estão tentando destruir o Estado iraniano, o país, assim como já fizeram antes, tentando eliminar qualquer possível negociador, qualquer possível diplomata. Eles vão atrás de todos. E então vão apontar para o Irã e dizer, veja, não temos ninguém com quem negociar. Não, porque vocês os assassinaram todos. Foi isso que Israel fez com o Líbano. É o que estão fazendo com os palestinos. É o que farão com qualquer país que seja o alvo. Fizeram isso no Iraque. E estão fazendo com o Irã. Continuam fazendo com o Irã. Agora vão intensificar isso. Se eles não puderem atingir alvos civis em massa e matar, bem, você sabe, Israel adoraria massacrar iranianos e matá-los em massa, como fizeram com a população palestina nativa. Eles não gostariam de nada mais do que isso. O único problema é que não vão conseguir cultivar nenhum capital político no Ocidente se continuarem com esse tipo de política de assassinato em massa. Então, em vez disso, o que Israel vai fazer é simplesmente dizer, bem, esses serão assassinatos direcionados porque o Irã é um estado terrorista. Logo, qualquer autoridade que ocupe qualquer cargo é um terrorista, e nós vamos matá-los. E eles acabaram de anunciar essa política hoje. Isso é guerra total. Você não pode voltar atrás depois disso. Vai ser brutal. Aniquilação de um lado, do outro ou de ambos. É assim que isso vai acabar. E é muito provável que as potências mundiais precisem intervir para impedir ou para ajudar a decidir quem será o vencedor. Para o bem do resto do mundo, o eixo das potências do mal neste momento são os Estados Unidos e Israel. Isso é claro de uma perspectiva histórica, observando como as guerras começam, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os agressores são os Estados e Israel. Esse é o eixo. E provavelmente haverá potências aliadas se formando, possivelmente uma coalizão alinhada com o Irã e outros países. Então veja, os estados do Golfo precisam decidir de que lado querem ficar nessa história, porque neste momento eles estão com os alemães e os italianos na Segunda Guerra Mundial, estão com as potências do eixo. E há uma quantidade tremenda de destruição, um número tremendo de vidas perdidas como resultado dessas guerras mundiais, uma destruição tremenda, e as fronteiras são redesenhadas ao final delas. E as fronteiras deles serão redesenhadas. Esses estados do Golfo podem dar adeus aos seus pequenos feudos se continuarem no caminho em que estão, que eu acredito ser provavelmente a aposta perdedora. Eles ainda têm algum poder, mas apenas um pouco, e não por muito tempo. Mas eles têm poder e influência agora, se escolherem se unir pelo bem da região em vez dos interesses pessoais de suas próprias famílias.
Os Estados Unidos têm jogado com eles. Os britânicos, os americanos e os israelenses têm manipulado esses clãs familiares. Eles os manipularam tão bem ao longo dos anos, fazendo com que agissem contra seus próprios interesses, levando-os a travar guerras contra seus vizinhos. Quero dizer, nem mas começa small for facilmente manipulado. Agradar vendo diz mind. Now you can see the whole thing is falling to pieces. And them throwing their Arab brothers and sisters under the bus. E o fato de eles jogarem seus irmãos e irmãs árabes debaixo do ônibus, jogarem os palestinos debaixo do ônibus por décadas e décadas, finalmente os alcançou. E agora a própria existência deles está sob séria ameaça. É culpa deles mesmos, porque escolheram olhar para o oeste em vez de para o leste. Escolheram contra seus próprios irmãos, irmãs e vizinhos árabes. Escolheram Londres, Paris e Nova York, em vez de Beirute, Jerusalém e, você sabe, Teherã, Bagdá e Damasco. Cairo também. Eles escolheram o Ocidente e este é o resultado disso agora. Está se concretizando, chegando a uma grande culminação, um grande clímax agora. It's coming to a big culmination, big climax now. Patrick, since the assassination of Sayyid Hassan Nasrallah, Patrick, desde o assassinato de Syed Hassan Nasrallah, muitas pessoas estão argumentando, basicamente na grande mídia, que o eixo da resistência está de alguma forma enfraquecendo, que o Hezbollah não existe mais, que o regime de Assad acabou, que os iemenitas estão sob algum tipo de controle dos Estados Unidos e que o Irã está enfraquecido como resultado de tudo isso. E agora, com a guerra acontecendo, a principal guerra que Netanyahu desejava há mais de 20 anos, ele finalmente a conseguiu. Eles estão nela. E temos o eixo da resistência. O Líbano está atacando a parte sul de Israel. Eles nunca haviam atacado essa parte de Israel antes. Isso mostra que não importa. It shows that it doesn't matter. They're not. There is no sign of weakness, in my opinion, so far from what. Na minha opinião, até agora não há sinal de fraqueza no que vimos do Líbano. No terreno, eles também estão lutando contra os israelenses. É por isso que Israel está convocando 540 mil novos reservistas para se juntar ao exército. Não sei o quão bem treinados eles estão. Essa é uma grande questão. Outra coisa é que até agora estamos vendo alguma coordenação entre o Irã, o Hezbollah e os grupos no Iraque. Os iemenitas não estão participando da luta neste momento. Parece que, pelo sentimento do eixo de resistência, eles não precisam que o Iêmen entre na guerra. E isso não mostra que o eixo de resistência tenha sido enfraquecido. Na minha opinião, esta guerra contra o Irã é realmente uma manifestação do que o eixo de resistência representa para todo o mundo árabe. Sim, não. O que isso mostra é que o líder do eixo da resistência é o Irã, e os países árabes estão seguindo sua liderança. O Irã deu o exemplo. Nenhum outro país teve a coragem de atacar Israel. Apenas o Irã fez isso, e também o Hezbollah. Mas o Hezbollah não tem o mesmo nível de capacidades e recursos que o Irã possui. É a milícia local do sul do Líbano. Eles são excelentes combatentes. Lutaram bravamente na Síria, derrotaram o ISIS e al-Nusra lá, e lutaram bravamente contra os israelenses e os derrotaram em 2006. Mas Israel basicamente mudou o jogo, porque a diferença entre aquela época e agora é que em 2006 ou em anos anteriores não era aceitável matar civis de forma casual, matá-los aos milhares. Israel removeu essa proibição na guerra e os Estados Unidos a endossaram. Os Estados Unidos possibilitaram isso e também se aliaram a Israel em um genocídio, veja bem. Então isso muda as coisas. Isso não é vantajoso para o Hezbollah nem para qualquer outro país, porque todos esses outros países agora precisam pensar que qualquer ação que tomem, atacar ou contra-atacar os israelenses, pode significar que dezenas de milhares, 50 mil, talvez mais, talvez centenas de milhares, possam potencialmente morrer como resultado de suas ações. É um grande peso sobre os ombros de um grupo como o Hezbollah. Então é meio que uma chantagem extrema por parte dos israelenses e dos americanos. Se você ousar nos tocar,
Vamos eliminar dezenas de milhares do seu povo, porque é assim que fazemos negócios. Sabe, Bashar al-Assad tinha que fazer esse cálculo todos os dias na Síria. Mas ele foi criticado pelos falcões da guerra e pela turma online por não ser duro o suficiente contra os israelenses. Bem, é fácil para eles dizerem isso. Mas Israel pode chegar, destruir um quarteirão inteiro e matar 20 mil pessoas como se não fosse nada, como se tivessem acabado de tomar café da manhã. Eles não têm nenhum escrúpulo moral em matar árabes. Israel não se importa. Os Estados Unidos também não se importam. A única razão pela qual os Estados Unidos se importam é porque isso pode prejudicar sua capacidade de participar e fazer acordos com alguns de seus aliados ou outros países, caso sejam vistos como responsáveis por matar muitas pessoas, muitos civis. Essa é a única coisa que contém o governo Trump. É só, sabe, um pouco da reputação a qual eles ainda se agarram. Então, sabe, em termos do eixo Nima, Síria, desmantelar o governo sírio e derrubar o governo Assad. Essa era a ponte que forneceria e apoiaria o Hezbollah. Mas também controlava o terreno elevado no Monte Hermon e parte das colinas de Golã. Certo, esses agora estão perdidos porque os Estados Unidos e os israelenses instalaram um governo terrorista da Al-Qaeda em Damasco, um que Donald Trump chegou a convidar para a Casa Branca. O ex-vice-chefe do ISIS, fundador da Al-Qaeda na Síria, Al-Sharar, também conhecido como Al-Jilani. Então eles colocaram a bandeira negra tremulando sobre Damasco para bloquear a ponte, isolar o Hezbollah, mas também para criar um corredor de ataque ao Irã, para Israel, via Kurdistão iraquiano, e enfraquecer os iraquianos, de modo que não possam cooperar com o governo sírio e os libaneses, especificamente o Hashd al-Shaabi. Mas como disse Nima, o Al-Shaabi não desapareceu. As you said, Nima, the Hashd al-Shaabi has not gone away. Hezbollah has not gone away, despite all the attacks. O Hezbollah não desapareceu, apesar de todos os ataques, apesar de terem assassinado seus líderes, o comandante do Hashd, Abu Mahdi al-Mohandes, o general da Força Quds, Qassem Soleimani, Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, todos assassinados, todos mortos. Mas os grupos ainda estão lá, eles ainda estão lutando. E adivinha? Provavelmente vão mobilizar muito mais jovens para lutar por sua causa agora. Isso não será um problema para eles. E o Irã é igual, com a Guarda Revolucionária e com a sociedade iraniana. Agora eles veem o verdadeiro mal dos Estados Unidos e de Israel. As novas gerações veem isso. Eles não terão problema algum em recrutar para as próximas gerações. Então, os israelenses e os americanos agora estão vendo a população como o inimigo. É por isso que você está vendo o ataque a civis. Os israelenses veem a população em geral como uma ameaça, porque acreditam, tanto os israelenses com sua espécie de mentalidade criminosa, quanto os Estados Unidos, sob o governo Trump, que essas populações gerarão resistência. Portanto, eles pensam, precisamos atacar a população, precisamos matá-los. Os Estados Unidos e Israel estão levando a sociedade e a civilização ocidentais a retroceder 400 ou 500 anos, de volta à era medieval. Essa é uma medieval até pré-colonial, puro e simples barbarismo medieval. Cidades-estado e reis corruptos e fora da lei, guerras de cerco em massa. Isso não é o normal. Olha o que estão fazendo com Cuba. Isso é uma guerra de cerco medieval, sem qualquer consideração pela vida humana. E os covardes no Congresso e no Senado dos Estados Unidos não têm nada a dizer sobre isso, porque em suas mentes fracas acham que é de alguma forma justificado, já que há um governo comunista maligno em Havana, como se fosse uma ameaça aos Estados Unidos. O que Cuba já fez aos Estados Unidos? Nada. Nada. E veja o que os Estados Unidos estão fazendo agora. Estão abusando do povo cubano. Marco Rubio, Donald Trump, sitiando um país inteiro, ameaçando qualquer um que lhes ofereça ajuda, com a intenção de destruir a sociedade, de matar pessoas. Eles querem a fome, eles querem isso, chamam de pressão máxima.
E onde está a oposição no governo dos Estados Unidos? Onde está a oposição da mídia americana? Será que os Estados Unidos estão tão imorais agora, em 2026, que não conseguem olhar para isso, a apenas 90 milhas da sua costa, e ver o quão fundamentalmente maligno isso é? É satânico, o nível de abuso. Quero dizer, isso é simplesmente, e os países europeus também, estão de acordo com isso. E esqueça a América do Sul, todos foram ameaçados. E se nos arrestar e sequestrar, vamos pegar o seu chefe de Estado numa prisão em Nova York. Então fique de boca fechada. E se você quiser levar petróleo para os cubanos, nós tomaremos o seu navio-tanque. Muito obrigado. Ficaremos com o petróleo, venderemos e ficaremos com o dinheiro. Muito obrigado. É aí que estamos agora. É aí que estamos. E se as pessoas não entenderem e não apreciarem a profundidade da depravação neste momento da história, se não enxergarem as coisas como realmente são, e não agirem de acordo, fazendo algo para impedir isso, ainda há uma janela para deter isso politicamente. Mas se não aproveitarem essa oportunidade agora, quem sabe o que vai acontecer depois disso? Eles estão forçando uma terceira guerra mundial. Estão forçando e fazendo com que aconteça. Patrick, antes de encerrarmos, sabemos que já se passaram muitas horas desde que Donald Trump assumiu o poder, foi eleito nos Estados Unidos, e estávamos falando sobre Tulsi Gabbard, Kash Patel. Essas são pessoas que poderiam fazer algo na administração, você sabe, boas pessoas. Mas, com o passar do tempo, descobrimos que essas pessoas não vão fazer nada. Mas, finalmente, alguém na administração Trump decidiu renunciar. Alguém de quem ninguém estava falando. Nós não estávamos. Nunca consideramos, você sabe, uma boa figura dentro da administração Trump. Alguém que faria algo em relação às suas políticas, que se oporia a esse tipo de política. E o nome dele é, você sabe, Joe Kent. And whose name is, Joe Kent. He's the director of the National Counterterrorism. Ele é o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Ele renunciou em protesto contra a guerra no Irã. E sabemos o quanto a política interna é importante para tudo que os Estados Unidos fazem fora do país. Na sua opinião, qual é a importância disso? E como isso vai mudar? Porque sabemos que os democratas, por seus próprios motivos, não por causa de Donald Trump, mas por seus próprios motivos, querem ir atrás dele. Mas esse tipo de movimento que vem de dentro do Partido Republicano, eles não querem. Esse cara esteve envolvido naquelas guerras intermináveis no Oriente Médio. Ele perdeu a esposa na Síria. Ele sabe do que está falando. O que você acha disso? He knows what he's talking about. What do you make of it? Acho que do ponto de vista simbólico, isso é extremamente importante, mesmo que ele seja o único a renunciar. E pode ser que ele seja o único, porque todo o resto está sendo ameaçado agora. Pode acreditar. A ordem desceu pela cadeia de comando, vinda de Trump, de Pete Hegseth, de todo mundo. Eles estão ameaçando destruir, arruinar qualquer um que siga os passos de Joe Kent. Ao mesmo tempo, estão prometendo riquezas, fama e recompensas àqueles que permanecerem leais a esta administração. Então, Joe Kent provavelmente representa a elite, o melhor das Forças Armadas dos Estados Unidos. Quero dizer, basta olhar para o currículo dele. É incomparável em termos de missões de combate, sabe? Unidades de elite como os Texas Rangers, os Boinas Verdes e assim por diante. Então ele não é uma pessoa fácil de atacar. Donald Trump tentou insultá-lo. O que Trump faz sempre que alguém sai da linha é chamá-lo de perdedor. Ele ataca a esposa da pessoa, zomba dela. Se alguém da família está morrendo de câncer, Donald Trump vai zombar da pessoa que está morrendo. E sabe, ele é simplesmente repugnante. Quero dizer, as coisas que Trump fez atacando Thomas Massie por causa da esposa falecida dele, ou da atual esposa, não sei. Mas é simplesmente nojento. Não há limites para Trump e o que ele fará para atacar alguém que se der desleal. Mas ele não pode fazer isso com Joe Kent, porque se fizer, vai afastar todos os caras da SEAL Team 6, todos os caras das forças especiais.
all of the sort of special forces guys, and the special forces guys are the real leaders. E os caras das forças especiais são os verdadeiros líderes. Eles têm todos os podcasts. Joe Kent era paramilitar da CIA. Ele era um paraquedista da CIA. Há muitos caras que trabalharam para a CIA em funções militares e que agora têm os principais podcasts, os programas de rádio mais populares. São eles os convidados que aparecem na Fox. Se Donald Trump atacar Joe Kent de maneira cruel, grosseira e vulgar, como ele costuma fazer, porque essa é a natureza dele, certo? É porque ele é um tipo mentalmente instável e narcisista, um perfil psicológico típico com um ego muito frágil para alguém tão poderoso e famoso. Você pensaria que ele estaria acima disso, mas não está. Ele foi muito abalado por essa renúncia. Dava para ver que Trump estava completamente desarrumado durante a coletiva de imprensa quando foi questionado sobre isso. Ele teve que pensar 2 vezes. Sentiu-se limitado. Não podia simplesmente sair chamando Joe Kent de perdedor, covarde e todas as coisas que Trump gostaria de chamá-lo. Mas, se você lê a carta de Joe Kent, ela é muito equilibrada. Ele é direto, analítico. Dá pra ver que é alguém que valoriza seu profissionalismo. Eu talvez a tivesse escrito de forma um pouco diferente, mas em geral, se eu tivesse nessa posição, escreveria algo muito parecido com o que Joe Kent escreveu. Ele meio que denunciou a fraude de inteligência. E o que a carta de Joe Kent também aponta não é apenas para o próprio Trump, mas que ela expõe a completa fraude de Tulsi Gabbard, que supostamente é a diretora de inteligência nacional, mas permitiu que todas as falsas informações de inteligência israelense fossem canalizadas para dentro do sistema dos Estados Unidos, a fim de preparar e, em última instância, justificar uma guerra. Então, o cargo de DNI, a posição de Tulsi, nem deveria existir, de qualquer forma. Foi uma criação do pós-11 de setembro, como tantas outras ruins, como o Departamento de Segurança Interna em 2002 ou 2003. A ideia era servir como um contrapeso objetivo, oferecendo uma curadoria final independente das informações de inteligência provenientes de diferentes fontes para apresentar ao presidente, de modo que o presidente pudesse tomar uma decisão informada. Mas não é isso que Tulsi Gabbard está fazendo. Ela está sob o controle da Casa Branca, então não pode ser objetiva. Ela está ofuscando. O trabalho dela agora é encobrir informações reais e inundar Trump com informações falsas. E Trump já provou que basicamente acredita em qualquer coisa que colocam na mesa dele. Você poderia mostrar fotos de patos mortos em Salisbury, dizer que é um ataque de Novichok e Trump diria: isso é muito ruim, muito ruim. O que devemos fazer? E eles responderiam: bem, recomendamos que você expulse todos os diplomatas russos, ficar a guerra na Ucrânia. Ok, isso me parece bom. Ele fará qualquer coisa. É tão fácil de manipular porque é funcionalmente analfabeto, ele não lê. Ele sabe ler, mas escolhe não fazê-lo. Ele depende do que as pessoas sussurram em seu ouvido. Esse tipo de camarilha corrupta de oportunistas, neoconservadores e operativos israelenses que basicamente o mantém isolado, esse presidente. Então, é sem esperança. Eles poderiam dizer a ele que literalmente marcianos estão lançando mísseis de queijo verde contra os Estados Unidos. Precisamos atacar a Lua, precisamos fazer isso rápido, caso contrário, terroristas marcianos vão nos exterminar. E ele lançaria um ataque nuclear contra a Lua. Se ele tiver pessoas suficientes ao seu redor, Stephen Miller e todos os outros bajuladores, ele acreditará em qualquer coisa. Ele até acreditou que o Irã iria, de alguma forma, lançar um ataque surpresa contra toda a região. Ameaça iminente. Acontece que isso não é verdade. Na verdade, as avaliações de inteligência dos Estados Unidos, quando você realmente as analisa, dizem que não é o caso. Mas isso não foi o que colocaram na mesa do presidente. E então a Tulsi Gabbard aparece e publica algo no Twitter, como fez hoje. Ela diz que o presidente considerou que era uma ameaça crível. Portanto, sabe, sou leal, trabalho para o presidente, e o Irã é um estado terrorista, e blá blá blá. Tulsi Gabbard é apenas mais um porta-voz da propaganda,
mais uma construção política falsa, uma grande fraude política americana que fingiu ser contra a guerra por anos para construir uma base de apoio popular, algo que Donald Trump percebeu e aproveitou. Which Donald Trump saw that support base. He says, we'll have that. We're going to add that to the MAGA. Ele diz, nós teremos isso. Vamos adicionar isso à base MAGA, a coalizão MAGA. Foi só isso que ele fez. E ao fazer isso, conseguiu que Tulsi Gabbard ajudasse Donald Trump a conquistar votos suficientes de independentes, populistas e anti-guerra. Muito, muito difícil de conseguir, mas crucial para decidir uma eleição. Ela o ajudou, ela entregou isso para Trump. Mas o quid pro quo foi que ao fazer isso, ela basicamente teve que abandonar e deixar de lado todas as suas posições anti-guerra. E agora ela se tornou uma neocon. É uma transformação impressionante. Passar de democrata anti-guerra para neocon, sionista fervorosa, anti-muçulmana até o limite. Depois de 7 de outubro, ela sabe, Tulsi Gabbard deveria saber melhor do que ninguém. She knows Tulsi Gabbard should know better than anybody. She went to Syria during the war. Ela foi para a Síria durante a guerra. Ela sabia que os Estados Unidos estavam traficando bilhões de dólares em armas para as mãos de afiliados da Al-Qaeda e do ISIS, a fim de desestabilizar e destruir o país. E Israel também estava envolvido. Ela sabia de tudo isso. Ela até apresentou um projeto de lei para interromper o financiamento ou armamento de terroristas. Esse era o projeto dela, certo? Então ela conhecia todos esses grupos e sabia de tudo isso. Ela deixou tudo passar. E ela sabia que o Irã, que os xiitas, não faziam parte desse conclave terrorista sunita wahhabita. Ela sabia disso. Ela sabia que Qasem Soleimani estava lutando contra o ISIS e Al-Nusra em solo sírio. Ela sabia que o Rashid estava lutando contra o ISIS no Iraque. Ela sabia que o Hezbollah estava lutando e morrendo contra a Nusra, contra o ISIS. Mesmo assim, agora ela vem e chama o Irã de Estado terrorista. O Irã não é um Estado terrorista. Eles não são nem 1% um Estado terrorista. Os maiores terroristas do mundo neste momento, se quisermos falar de governos, quem são? Quais governos estão bombardeando em massa áreas civis densamente povoadas, ameaçando populações com expulsão, se não saírem, cometendo limpeza étnica, genocídio, sequestrando chefes de Estado, roubando petróleo e os recursos das pessoas, sequestrando seus petroleiros e se gabando disso para a mídia mundial? Quem são os terroristas? Os Estados Unidos e Israel são os maiores estados terroristas do planeta neste momento. Todo mundo sabe disso. E Tulsi Gabbard está dizendo que o Irã é um estado terrorista. Eles lutaram contra todos os terroristas apoiados e armados pelos Estados Unidos, que infestaram o Iraque e a Síria, e realizaram ataques terroristas em outros lugares. E o MEK, outra organização terrorista apoiada pela CIA, o Irã lutou contra todos eles. E alguém como Tulsi, que realmente sabe disso, que conhece a verdade, virou completamente para a linha do Partido Neoconservador Israelense, a linha de John Bolton. O Irã é um estado maligno, o principal patrocinador do terrorismo no mundo. Um ponto de discurso completamente fabricado, usado para justificar a guerra ilegal de agressão que os Estados Unidos e Israel estão atualmente travando contra a República Islâmica do Irã. Tudo isso é uma fraude. The whole thing is a fraud. And people like Tulsi, Trump, and all these E pessoas como Tulsi, Trump e todos esses outros que exploraram a mensagem anti-guerra, sabe, ela disse a Tulsi, a última coisa que vou dizer, Nima, porque isso é simplesmente inacreditável, o que está acontecendo na América. Tulsi Gabbard disse em seu tweet que Donald Trump venceu com uma vitória eleitoral esmagadora, basicamente insinuando que ele tem um mandato para implementar sua política externa. Ela está mentindo. Donald Trump venceu porque fez campanha com uma plataforma anti-guerra, dizendo que iria acabar com as guerras de mudança de regime. Ela se juntou exatamente à mesma plataforma de campanha. Esse era o maior pilar, um dos maiores pilares de toda a plataforma. Foi nisso que ele baseou sua campanha. Foi por isso que obteve a margem que obteve. Então é muito desonesto da parte dela, 18 meses depois, usar essa alegação eleitoral, esse suposto mandato, para lançar uma guerra de agressão não declarada e ilegal de mudança de regime. Illegal by the US Constitution standards
and internationally. Ilegal, segundo os padrões constitucionais dos Estados Unidos e também internacionalmente. É inacreditável o tipo de manobra que ela está tentando fazer, claramente totalmente comprometida com Israel e com os neoconservadores que estão influenciando Trump nisso. Então é uma mentira, é desonesto. Também é uma traição ao povo americano e, com certeza, uma facada nas costas de todos que votaram em Trump com base nisso. O movimento MAGA original, eles se morgam no seu ônibus. E por aí. They've just thrown them right under the bus. And why? For promises of fame and fortune. Por promessas de fama e fortuna no próximo ciclo eleitoral, em 2028. Todos eles receberam a promessa de um lugar à mesa. Tulsi recebeu a promessa de uma vaga na chapa, muito provavelmente, pelo que entendo, como candidata a vice-presidente no próximo ciclo presidencial. Mas ela não é a única a quem isso foi prometido. Provavelmente prometeram o mesmo a cerca de meia dúzia de outras pessoas. É assim que a política funciona. É isso que o lobby israelense faz com seu poder e influência, com seu dinheiro. Eles conseguem ter essas conversas nos bastidores, com pessoas como Gabbard, ou Rubio, ou quem quer que seja. Quero dizer, se você realmente observasse quem recebeu qual promessa, não haveria assentos suficientes no próximo trem eleitoral para o número de pessoas que receberam a promessa de um lugar nesse trem. Tulsi é apenas mais uma, outra política maleável e volúvel que vai mudar e se transformar no que for necessário. J.D. Vance é outro igual. Ele vai mudar e se adaptar conforme o rumo do trem político para manter e conservar o poder. Ele vai mudar e se ajustar de acordo. Então essas pessoas são apenas recipientes vazios e se movem conforme o poder. E quando os oligarcas e os internacionais, você sabe, os titãs da indústria, a máfia israelense, decidirem a direção que querem que esses políticos americanos sigam, eles seguirão. Eles seguirão. E prometem, você poderá fazer muito bem se permanecer no poder. Os fãs mais fervorosos de Tulsi, não restam muitos, estão dizendo, não, ela não deveria renunciar. Seria melhor se ela continuasse no governo. Melhor se ela continuasse no governo, porque poderia mudar as coisas por dentro. Como está indo essa mudança por dentro agora? Nada bem. Ela foi cooptada. Foi cooptada pela máquina de guerra. Agora ela faz parte da máquina de guerra. Agora é a maior defensora da guerra. E é por isso que escolheram. Eles sabiam que se conseguissem transformá-la em uma arma letal para esse cartel criminoso internacional, teriam alcançado uma vitória enorme. Eliminaram qualquer possível oposição futura em Tulsi Gabbard, como uma democrata anti-guerra ou o que quer que fosse. Livraram-se dela. Agora ela está do lado deles. E é assim que as coisas acontecem. É a mesma coisa com todos esses tipos de pessoas que eles selecionam com base nesse critério de que podem ser manipuladas. Então elas acabam fazendo parte disso, são cooptadas e basicamente a Tulsi está defendendo a guerra. Ela está desempenhando um papel fundamental em nos empurrar para a Terceira Guerra Mundial agora. Isso é uma mudança enorme, 180 graus em relação a onde ela estava há 2 ou 3 anos. E muitos de nós estamos agora perguntando, será que ela alguma vez foi sincera em suas opiniões contra a guerra? Ou isso era apenas um jogo para passar de um degrau ao outro? Acho que essa é uma pergunta legítima neste momento. Mas ela tem grandes aspirações políticas para 2028. E isso provavelmente explica muito do que ela está fazendo agora. Sim, muito obrigado, Patrick. Parece sushi hoje. E eu mando mais como sempre. Sim, obrigado, Nima. Esses são tempos muito difíceis para o mundo, especialmente para o povo do Irã, para as pessoas na Ásia Ocidental. E também vai se tornar cada vez mais difícil para o povo dos Estados Unidos se eles permitirem que sua liderança os leve por esse caminho imprudente. Essa é a minha convicção, e não estou sozinho nessa crença. Então, tudo o que podemos fazer neste momento, Nima, é tentar levantar essas questões da forma mais honesta possível e rezar neste momento. Exatamente. Até logo. Até logo. Obrigado.
you.